Vamos lá? Bom, hoje mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre ah, que se você não escolhe o seu próprio caminho, o mercado ele vai escolher para você, tá? Alguém vai escolher para você porque a pessoa vai te colocar para resolver essa necessidade, esse problema que ela tem dentro da área dela, dentro do mercado dele. E se você aprender só a receber e não procurar, não entender que tipo de pessoa você quer ser na sua carreira, alguém vai escolher para você, tá? O crescimento ele é algo que ele exige intenção, certo? A empresa exige execução. Para você executar, você obviamente precisa dessa intenção a pessoa ela nunca vai te dar credibilidade, ela nunca vai acreditar em ti se ela não vê que tu entende o que tu tá falando, sabe? Claro, o cara, sei lá, se você pode estar fazendo uma startup com algum amigo, com alguém que você conhece, você entra com as habilidades técnicas, essa pessoa entra com habilidade de negócio, mas você ainda precisa ouvir ele falar do negócio. Você ainda precisa começar a aprender sobre o negócio. E aqui eu vejo que muitos programadores, eles cometem um erro amador de não entender realmente sobre o negócio, tá? Eles só pegam e ficam programando, sabe? Quem traz toda a regra de negócio, quem vê como é que o negócio funciona e todas essas questões são as pessoas do domínio. E, cara, eu acho que isso é terrível para sua, para a carreira no geral, tá? Porque você está colocando toda a responsabilidade, até mesmo de perceber e de crescer na outra pessoa, certo? Então você meio que se torna um executor de tarefas, você não se torna um colaborador, você não faz parte daquilo, sabe? Tu tá só ali na esteira de programação construindo o que o outro te diz para construir, né? Então é importante que você comece a se perguntar, né, que tipo de profissional você quer ser. Algo que existe dentro da nossa área são stacks de tecnologia, né? Então, por exemplo, assim, se nós formos falar de Nubank, é, a Nubank ela tem uma stack muito atípica, né? Então ela lida com Clojure, DynamoDB e essas coisas assim. Isso vai te levar a ser um dev que vai ter trabalho, por exemplo, lá no Nubank, certo? E a Nubank, claro, a Nubank é foda pra caralho, né? Não podemos negar. Mas aí, por exemplo, quando falamos de Java, normalmente Java a gente fala de Enterprise. E a Enterprise é o que? São negócios tipo seguradora, saúde, outros bancos, né? Logística, educação. Claro, existem essas coisas em PHP, existem essas coisas em Python, eu vi muito feito em Django, acho que é. Uh, mas algo que você precisa compreender é que o banco vai continuar sendo um banco. Se o banco mudar de Java para Python, para Ruby, para né, o caso da Nubank mudou para Clojure, tudo depende da forma como eles veem os seus problemas, de como eles pretendem resolver, de como eles pretendem crescer. Entretanto, a ideia é que você compreenda para onde esses caras querem ir. Você compreenda para onde que a sua empresa quer ir. E para você conseguir compreender isso e entrar dentro, uh, tá junto ali com as pessoas que tomam decisão, você inevitavelmente precisa aprender sobre o negócio, entendeu? O dev que ele entende regra de negócio, ele vale muito mais que um cara que só entende de tecnologia, entende? A regra de negócio e ser capaz de traduzir ela e escolher, aqui que entra a grande sacada, é que, por exemplo, padrões de projeto são como a gente escreve o nosso texto, né? Lembrando que são linguagens de programação, então padrões de projeto, don't repeat yourself lá e todas essas coisas, adapter e etc. São só formas de você falar, né? De você escrever um texto. Agora, como é que você sabe se aquilo que você está fazendo é overkill? Como é que você sabe se aquilo que você está fazendo é demais?
ou se aquilo que você está fazendo é de menos. Né? Você precisa saber se você vai precisar expandir aquilo, mas se você não entende da regra de negócio, você nunca vai conseguir fazer isso. Tá? Então, entender as regras de negócio se conecta diretamente com o seu salário, com a sua senioridade, entende? Porque aí você vai começar a entender a responsabilidade. Se a minha... Como é que é o nome? Se dentro de uma espécie de seguro, por exemplo, eu tenho tantas apólices, como é que eu vou escrever isso no meu banco de dados? Como é que eu vou escrever isso no meu código? Certo? Para onde estaria mais pesado, onde eu colocaria maior a carga de processamento? No banco? No Java? No front-end? Onde estariam as minhas regras de negócio? Quais seguranças eu devo tomar? O que o usuário tem acesso? O que o usuário não tem acesso? Como é que eu posso limitar isso? Você precisa pensar tudo isso, mas você só consegue pensar tudo isso de uma forma... é, perfeição não existe, mas de uma forma bem profissional, realmente robusta, quando você entende do domínio. Quando você começa a entender do domínio, né? Então, para você criar esse tipo de mentalidade, o que eu aconselho são fazer side projects, tá? Porque eu não estou falando aqui de você criar CRUD, tá? Não é CRUD. Você tem que fazer ali um laboratóriozinho de domínio, entendeu? Eu lembro de um cara que quando eu estava estudando para Nubank, ele começou a criar um próprio Nubank para ele, entendeu? Então ele foi lá, criou o DynamoDB, e aí ele começou a fazer enclosure, e aí ele fez essas funções, e aí ele fez esse aplicativo que fazia isso e aquilo, tá? E aí, qual a moral? Você tem o seu laboratório de domínio, aí você simula uma arquitetura mais ou menos real, você começa a ter uma tomada de decisão, tá? Tipo, qual funcionalidade eu vou fazer agora, certo? Como é que eu construiria um MVP para as pessoas usarem? Como é que eu vou fazer esse código entrar em produção mais rápido, né? E aí você começa a se aprofundar e começa a pensar na sua carreira. Por exemplo, assim, eu quero ser um especialista em fintech, eu quero criar um sistema de conciliação bancária, eu vou simular antifraude, vou estudar Open Finance, vou fazer modelos de regras de crédito, entendeu? Todas essas coisas te ajudam a compreender como é que funciona esse domínio e você começa a crescer de forma estratégica, certo? Só que, claro, a forma correta não é você fazer isso a caralho, tá? Talvez você não consiga ter um planejamento tão conciso se você não está dentro de uma empresa ou se você está trabalhando com algo que não é exatamente o que você queria trabalhar. Mas se você tem esse pensamento de crescimento dentro da sua empresa atual, o interessante é que você comece a se perguntar onde você está, certo? Então, por exemplo, assim, ó, deixa eu te dar um exemplo da minha carreira. Eu trabalhava na área de avisos de sinistro e de sinistros, tá? O que acontece? Era muito comum que os usuários me perguntassem o que aconteceu com tal aviso. Tal pessoa não está conseguindo abrir aviso, a policy é essa. Durante muito tempo, eu fazia e olhava isso no banco. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso parar de olhar no banco e de ficar executando carry, porque eu não gosto. Tá? Eu não gosto de ficar fazendo carry, executando no banco e caçando e olhando as tabelas. Então eu comecei a pensar, por exemplo, em duas coisas. A primeira era passar essa demanda para o usuário, tá? Que ele pudesse olhar, porque muitas vezes a gente passava essa demanda para o usuário, tá? Era o meu caso, eu estou olhando para o meu problema. Então, por exemplo, assim, eu olhava o que acontecia com a pólice do cara e aí tinha alguma coisa que estava nula. Aí estava nula porque o cara cadastrou a pólice assim. Aí ou o cara cadastrou o aviso de sinistro de uma forma bizarra lá que entrou de uma forma que acabou a pólice. Eu me esqueci agora o nome, a vigência da pólice. Uh, porque tinha algum erro que acontecia, não sei lá onde, porque alguém cadastrou errado, tá? E aí a gente tinha que ficar avaliando essas coisas, e aí volta e meia eu pensava assim, cara, eu vou criar um sistema no Teams, porque o Teams permitia criar
essas aplicações, que vai conectar com o banco e vai fazer a grande maioria dessas carries que eu faço. E aí o que eu vou fazer? Na hora que eles me perguntarem, eu vou digitar no próprio chat. Ponto, aviso, aí coloco o número do aviso, a data do aviso, coloco a policy e aí o próprio resultado vem no Teams, sabe? Por quê? Porque aí eu passo essa demanda para o usuário. O usuário vai começar a pesquisar, o usuário vai começar a entender, o usuário vai atrás do que está acontecendo dentro do sistema, certo? E dentre outras coisas. E você precisa, claro, eu não executei isso, tá? Eu não executei isso, eu estava numa fase bem depressiva minha, assim, bem triste, eu não queria mais tanto trabalhar com isso, mas é importante que você tenha essa noção, tá? De que você precisa tomar as rédeas da sua carreira e você precisa ir atrás dessas coisas. E quando você começa a fazer isso, eu confesso que você começa a brilhar os olhinhos de novo, sabe? Porque você começa a ter uma esperança, você começa a fazer alguma coisa ali dentro com a sua própria carreira, com o que você quer pra ela, tá? E eu acho que esse é um caminho muito importante e sem volta. Sem volta. Porque depois que você começa a a praticar, você começa a procurar aberturas, você começa a procurar inovação dentro da sua área e você começa a brincar com ela em casa, a trabalhar e ir atrás. E hoje com o chat GPT, então você pode conversar e fazer 1 milhão de coisas aleatórias e ele pode até te ajudar, tá? Dependendo de como você estruturar um prompt ali, a te pensar, a você a pensar nisso. Você fala que você está trabalhando agora, você dá uma espécie de como é que tá a tua carreira e tu pode pedir para ele te ajudar a pensar em como é que tu pode crescer, tá? Mas lembrando aqui que não adianta nada disso se você não comunicar, tá? Comunicação sempre vai ser a parte mais importante da sua carreira. Comunicar que você é capaz, comunicar que você tem domínio do domínio, comunicar que você tem expertise, comunicar que você sabe como fazer, que você pensou como fazer, que você tem alguma ideia e você tem que fazer isso antes. Antes, por quê? Porque eu vi muita ideia que eu tive, tá? Mas não executei e não falei, não conversei, sendo executada por outras pessoas, tá? E aí eu ficava olhando assim dentro da empresa, pô, eu pensei em a gente fazer um bagulho assim, bah, pior que isso aí eu já tinha pensado, sabe? E eu tenho certeza que outros programadores também têm isso. Outros programadores, eles olham dentro da empresa, eles têm uma ideia e eles deixam aquilo de lado e alguém vai lá e faz, tá? Então, por hoje é só, tá? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, compartilha. Se você não é inscrito do canal, pense em se inscrever, tá? Eu vou continuar me esforçando e trazendo tipos de vídeos aqui que falam sobre a carreira de tecnologia, falar sobre a minha experiência, como é que eu penso evoluir e todo esse tipo de coisa, tá? Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e compartilha ele. Valeu!